Chevrolet Vectra 98, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Vectra aqui em análise é na versão GLS com motor 2.0 8 válvulas a gasolina e câmbio manual, ano 1998. E essa aqui é a versão intermediária do Vectra B de época. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 13.557. Já a tabela FIPE um pouco abaixo desse valor ultimamente, R$ 12.821. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome, né? E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E você também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que reflete um pouco mais a realidade dos preços pelos quais esses carros estão sendo efetivamente vendidos ultimamente, e também é o maior valor aqui comparado com a FIPE, então, na pior das hipóteses, você vai gastar R$ 14.090,74 para levar um carro desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Falando agora em custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA. Aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido baseando-se no valor de tabela FIPE de 2022, e sim no valor da tabela FIPE de 2021, aproximadamente. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 10.474. Então, 4% desse valor, o IPVA ficou em R$ 418,96. Taxa de licenciamento. Esse ano foi cobrado também aqui em Minas Gerais o valor de R$ 135,95. Seguro. É bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, porém é um carro com mais de 10 anos de uso, então talvez as seguradoras mais convencionais não queiram já fazer uma cotação para esse carro, porque ele já está enfrentando escassez de algumas peças de acabamento ali, principalmente, quando encontra é um pouco mais caro, então talvez uma modalidade de cooperativa possa te atender mais facilmente. Se for o caso, aqui na minha região, em média, é cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá um total de R$ 1.440 por ano. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em outubro de 2019. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 11.287. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 511,33, em percentual da 3,99%. Temos que lembrar que nos últimos meses os carros começaram a cair de preço novamente. Então, ainda assim, ele conserva uma inflação acumulada bem interessante. Na sua faixa de preço, na sua categoria, é um dos mais procurados, um dos mais vendidos com certeza ali, juntamente com o Santana, por exemplo. E somando aqui todos os custos de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 1.483,58. Isso dá por mês R$ 123,63. Mas temos que lembrar que se você comprar um carro desse agora e ficar com ele por uns 2 a 3 anos e os preços de carros começarem a cair novamente, como sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser, você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, o valor que ele der ali de depreciação, para você saber de fato, quando revender esse carro, quanto ele te custou por ano ou por mês com relação à desvalorização.
Então, provavelmente esse somatório aqui na prática para você vai ser um pouco maior daqui a 2 ou 3 anos, algo para ficar ligado. Falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Vectra 98. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 117. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 363. Kit de velas da NGK, as 4 velas R$ 80. Pneus, as medidas aqui são as 185/7014. E eu cotei os Pirelli Cinturato P1, ficaram em R$ 1.956 os 4 pneus. Óleo de motor, na época existiam várias especificações aqui com relação à viscosidade para esse motor segundo a Chevrolet. Poderia utilizar um 5W30, 15W40, 15W50, 20W40 e 20W50. Hoje em dia é bem comum utilizar 20W50 aí para o Vectra. E não tem exigência que seja um óleo sintético. Lá no manual do proprietário fala que pode ser um óleo mineral de classificação API mínima SJ. Então, encontrei aqui um Acedelco mineral API SJ viscosidade 20W50. Esse motor pega 4,5 litros com a troca do filtro, então precisa comprar 5 litros de óleo. Ficaram em R$ 241. Já a correia de acessórios, cotei aqui da Gates, R$ 65, e aqui não tem tensor incluso, é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, também da Gates, e esse sim já com tensor incluso, ficou em R$ 249. Falando agora em filtros, cotei todos aqui da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 32. Filtro de óleo, R$ 23, filtro de combustível, R$ 30 e o filtro de ar-condicionado, R$ 35. Amortecedores, cotei os 4 aqui da Monro, modelo Monromatic Plus, não são pressurizados a gás. Ficaram em R$ 1.483. E aqui é o preço só dos amortecedores, não tem coxins, batentes, coifas, nada disso incluso. E como estamos falando aqui do Vectra com câmbio manual, não vão entrar custos também relacionados à troca do fluido de transmissão. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Vectra 2.0 8 válvulas 98, vai ficar em R$ 4.674. Custo bem acessível comparado com vários de seus concorrentes, está na média para um sedã médio de época também, comparado com carros mais novos também, está um preço bem legal. Claro que estamos falando aqui apenas de peças de trocas preventivas. Na parte corretiva, tem detalhes ali para você ficar ligado, alguma coisinha pode ser um pouco mais cara, principalmente com relação à suspensão traseira. Quando você for fazer uma revisão ali no eixo traseiro, precisar trocar buchas, elas são mais caras, você tem que colocar buchas de qualidade. Como é uma suspensão multilink, né, independente, utiliza uma quantidade de buchas, então uma revisão completa ali ficaria bem mais caro do que comparado com outros concorrentes que utilizam eixo de torção. É um ponto para você ficar um pouco mais atento no Vectra. De resto, nada que foge muito da curva. Mas falando agora em custos envolvendo o abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro utiliza um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 4,79 o litro. E ele possui um tanque de 57 litros, então vai ficar em R$ 273,03 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei dados de ficha técnica para passar para você. Na cidade ele faz 9,3 km por litro, na estrada 12. E de fato tive um carro desse por 2 anos, posso falar por experiência própria, dependendo da cidade que você mora, não vai fazer esses 9,3 aí não. Na minha região aqui, Vale do Aço, Minas Gerais, quem conhece sabe o tanto de morro e o tanto de montanha que tem. Então é muito sobe, desce, anda, para, estrada simples, trânsito mais travado, dentro de cidade também da mesma forma. Meu carro fazia na minha cidade aqui em torno de 6 a 6,5 km por litro. Bem gastador.
Na estrada melhorava um pouquinho. Se pisasse, fazia 10, 11. Mas se eu quisesse andar de forma mais tranquila, visando antecipar o tráfego à frente, adotando técnicas de condução mais eficiente, conseguia ali médias de 13, 13,5, até 14, dependendo do trajeto e do trânsito que eu pegasse. Então, o 12 km por litro aqui, em média, está até bem condizente. Ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com o tanque cheio, na cidade esse carro pode rodar 530 km. Se for na estrada, 684 km. Mas como eu disse, o consumo real ele pode variar bastante, consequentemente essa autonomia também pode variar. Falando agora aqui da lista de equipamentos, como vinha nessa versão intermediária do Vectra, a GLS, de série já contava com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas com One Touch para as 4, travas elétricas, retrovisores elétricos com aquecimento dos espelhos, algo que o Vectra trouxe lá da Europa, mas se perdeu aqui no Brasil pouco depois dessa época, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com refrigeração para o porta-luvas, lanterna de neblina e encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro. E os opcionais são o ar-condicionado digital, cinto de 3 pontos para quem vai no meio do banco traseiro, bancos de couro e dupla airbag frontal e ABS. E o sistema de som vinha com um CD player original de fábrica também como item de série. Então, para a época, para o ano do carro, para a categoria, ele vinha até bem equipado. Ainda estamos falando da versão intermediária, abaixo da top de linha que seria a CD. Mas falando agora em conjunto mecânico, conhecidíssimo motor GM Família 2, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, manutenção simples, barata, acessível, como vimos aqui em números, e gerando uma potência de 110 cavalos a 5.200 RPM e torque de 17,7 kgfm a 2.200 RPM. Até que esse torque vinha no giro bem interessante, baixo giro, legal, porém, para o peso desse carro, que é de 1.281 kg, a relação de peso-potência não ficava legal. 11,6 kg por cavalo e o 0 a 100 ficou em 12,4 segundos. Agora, a minha percepção, minha experiência prática com esse carro, realmente dava para sentir ali uma falta de potência, uma falta de arrancada. Quando você chegava numa velocidade de cruzeiro, tranquilo, dava para manter com facilidade, até porque ele tem um coeficiente aerodinâmico bem baixo, bem favorável. Isso ajudava bastante. Porém, para retomar velocidades, faltava realmente torque e potência comparado ao peso. Nessa época, meu pai também tinha um Santana, tem um Santana até hoje, então, eventualmente eu andava nos dois carros e notava bem nitidamente a diferença de peso de um carro para o outro. Números de potência e torque são bem parecidos, mas como o Santana é um carro bem mais leve, dava para notar um fôlego bem superior nas retomadas de velocidade. A Chevrolet resolveu isso justamente nesse ano de 98, mais ali para o meio do ano, aumentou a cilindrada desse motor, passou para um 2.2, a potência subiu para ali em torno de 123 cavalos, o torque para pouco mais de 19 kgfm, resolveu um pouco desse problema de falta de força, então tudo certo. Mas ainda assim um carro bem prazeroso de guiar no dia a dia, de viajar com ele, isso aí eu posso dizer também com certeza. O câmbio, para tentar compensar um pouco dessa falta de potência em relação ao peso, é um F18 de 5 marchas, com relações um pouco mais encurtadas comparado com os F23, né, que viriam um pouco mais depois aí, e também viriam nos Vectra mais potentes, né, nos motores 16 válvulas. Então aqui ele ainda tem boas relações de marcha bem escalonadas aí com relação a esse motor. Porém os engates não são dos melhores. A conexão entre alavanca e trambulador é feita por barra de aço, mais pesada, menos precisa, então na prática é um câmbio de acionamento um pouco mais pesado, mais mochibento. É interessante você fazer uma lubrificação ali de tempos em tempos, levantar aquela coifa da alavanca, bater ali um WD-40 ou algum desengripante, tirar aquela graxa velha que vai ficando ali, colocar uma graxa nova, grafitada, bonitinho, que melhora demais também, os engates ficam bem mais leves. Sistema de suspensão, McPherson na dianteira, Multilink na traseira. Como eu falei, é de manutenção corretiva um pouco mais cara, mas ela proporciona muita estabilidade, segurança e confiança ao fazer curvas de alta velocidade. Esse é um dos grandes pontos positivos de uma suspensão independente no eixo traseiro.
Sistema de freios é a disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, porém tinha opcional de freio a disco sólido na traseira, então bem interessante. E sistema de direção hidráulica convencional, rouba um pouquinho mais de potência do motor, mas também se precisar dar uma manutenção, se precisar trocar uma caixa de direção, não é também das mais caras. Um dos grandes pontos positivos desse carro também é o seu porta-malas, 500 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira sem maiores problemas e ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Se não estiver levando passageiros do banco de trás, dá para aumentar e muito essa capacidade de carga. E já que eu falei de pontos positivos, vamos começar aqui falando de motor, que tem uma ótima robustez, confiabilidade mecânica, manutenção acessível de peças, até baratas, como vimos aqui em números, muitas delas aqui bem baratas, fáceis de encontrar, motor que foi utilizado por vários anos em vários carros da linha GM, então hoje ainda tem boa oferta de peças. Desempenho ok e nada além disso, é um desempenho ali para não te fazer muita raiva, mas também não é aquele desempenho de nossa, que carro potente. Ele é na média, tá? O 2.2 anda mais, porém gasta mais combustível também, infelizmente. Estabilidade exemplar, um dos melhores aí da categoria e da época nesse quesito. Bem confortável ao rodar, mesmo tendo a pegada ali de suspensão voltada para eficiência e para um ótimo controle em curvas, ela não perde em conforto ao rodar ali em estradas e ruas não muito bem pavimentadas. Além disso, é um carro de ótima posição ao guiar, mais esportiva, centro de gravidade bem baixo, pernas e braços esticados, para quem gosta dessa pegada é excelente. Além disso, espaço e acabamento interno excelentes também. Ótimos materiais empregados ali no painel, forros de porta, bancos, painel e material macio ao toque. Esse material ele vem até na parte inferior ali, perto do ar-condicionado. Forros de porta em tecido de excelente qualidade, em veludo em toda a porta, praticamente. Ali só a parte da maçaneta e um acabamentozinho em volta, que é de plástico, e o puxador também, mas o resto ali todo em material mais macio ao toque, em veludo. Bancos da mesma forma, tinha opcional de banco em couro também, que vinham os forros de porta acompanhando, se fosse o caso, também de excelente qualidade. E espaço interno também muito bom, principalmente para quem vai no banco traseiro, tem ótimo espaço para os joelhos. É um carro também bem largo, espaço para os ombros dos adultos que vão no banco traseiro também fica um pouco mais favorecido. E, como eu falei aqui em números, o porta-malas também é excelente. Porém, ele tem seus pontos negativos ou pontos de atenção. Consumo de combustível é mais elevado, não tem muito o que fazer, infelizmente. Dificilmente você vai conseguir médias ótimas de consumo com esse carro. Suspensão traseira, multilink, manutenção cara, fique ligado. Retrovisores externos pequenos, pode parecer bobeira e depois de um tempo com o carro você até se acostuma, mas quando você sai de um Vectra desse e pega qualquer outro carro com retrovisor um pouco maior, você nota uma diferença absurda. Eu saí de um Vectra para um Corsa Classic e percebi mesmo assim retrovisores maiores, melhor campo de visão para você mudar de faixas, andar pelo trânsito mais pesado. Então o Vectra ele sacrifica um pouco essa visibilidade traseira para ter um design aerodinâmico mais bonito, mais eficiente. Isso aí também foi um dos grandes pontos positivos desse carro, baixíssimo coeficiente aerodinâmico, mas para ter isso os retrovisores precisavam ter um desenho diferenciado. Além disso, é um carro que está passando por escassez de algumas peças de acabamento, ainda mais o que é exclusivo dessa versão, que era antes do facelift, tudo um pouco mais caro, mais difícil de encontrar e, consequentemente, dificultando um possível seguro para esse carro. Além disso, tem vários relatos aí de problemas de miolo de ignição. Eu mesmo já tive esse problema no meu, que pode geralmente causar dois problemas. O primeiro é quando você tira a chave da ignição, o miolo ele não volta ali totalmente, ele não reconhece que você tirou a chave da ignição. Então, quando você vai sair do carro e trancar as portas pelo controle do alarme, ele não vai subir os vidros, porque ele entende que a chave ainda está na ignição. Essa é uma falha bem recorrente. E a outra, que é a que eu tive,
é uma falha de contatos mesmo ali para acionar o motor de arranque, ou seja, você ia ligar o carro, acendia as luzes do painel, mas quando você ia acionar o motor de arranque simplesmente não acionava, porque aquele contato ali oxidava, engripava e até quebrava. Tem alguns casos que o miolo da ignição ele chega a quebrar a sua estrutura ali, a carcaça, aí é só colocando outro mesmo. No meu caso não chegou a quebrar, tiramos o miolo fora, fizemos ali uma limpeza bem feita ali nos contatos e voltou a funcionar por um bom tempo ainda, vendi o carro sem dar problemas novamente. Então, algo para ficar ligado. E também é um carro baixo em relação ao solo, né? Como vários outros GM de época e de várias categorias. Então é um carro para você ter um pouco mais de atenção aí nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas de garagem. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita do Vectra 98, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre um Vectra, um Santana ou um outro carro aí da categoria ou de outras categorias, lá já tem um vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.